Oi, oi, gente. Meu nome é Ícaro Jorge e tô de volta ao nosso canal. Queria pedir desculpa por ter ficado esse um ano praticamente parado de postar vídeo aqui no canal, mas foi por um bom motivo, né? Muita gente sabia que eu tava no final da reta, né, da minha graduação em Direito. Ainda falta um semestre, mas eu utilizei esse tempo para estudar para a OAB, conseguir ser aprovado na OAB. Depois eu vou compartilhar com vocês algumas das táticas que eu utilizei para isso. E também estou finalizando agora a minha trajetória no mestrado, né? Na época que eu comecei o canal, eu estava no meio do curso do mestrado. Estava fazendo, inclusive, aquela agonia do Comitê de Ética e Pesquisa e começando a escrever a dissertação. Mas, finalmente, né, venho aqui, estou de volta, depois de finalizar a dissertação e de ter a minha banca aí marcada para o dia 7 de julho. Então, agora eu consigo me livrar um pouco dessa obrigação e consigo ter mais tempo de produzir vídeo para vocês. Hoje eu vou falar sobre um tema que muita gente me perguntou depois daquele vídeo que eu fiz sobre a UFBA. Eu vou fazer o tema pensando o modo geral da política de assistência estudantil e posteriormente eu vou me aprofundar alguns questionamentos que eu tive de colegas, né, de pessoas que querem ingressar na universidade sobre a assistência estudantil. Então o tema de hoje é um tema muito importante, é um tema muito caro para os estudantes, principalmente estudantes vulneráveis economicamente, que é o tema da assistência estudantil. Primeiro, eu acredito que seja necessário compreendermos o que é essa assistência estudantil, tá? Assistência estudantil é a garantia econômica, simbólica, psicológica e acadêmica voltada ao estudante, né, na universidade, mas também dá para se pensar em assistência estudantil no ensino básico, referente à manutenção e à permanência desses estudantes ao longo do processo de sua graduação, de seu estudo. Então, a assistência estudantil ela tem como foco garantir as ferramentas possíveis para que esse estudante possa permanecer nessa universidade ou nessa escola. A gente está falando de uma política que vai, inclusive, de contra aquela realidade que é o fenômeno da evasão escolar, né? Seja no ensino superior, seja no ensino médio. É muito caro para a educação pública, né? Para os cofres públicos, quando esses estudantes não conseguem manter a continuidade dos seus estudos. Porque, vejam, imagine que um estudante que ingressou na universidade, né, já fez algumas matérias, já está no terceiro, quarto semestre e precisa abandonar, né, precisa sair desse ensino por questões econômicas ou por outras questões relacionadas a N possibilidades. Imagine todo o gasto, né, público que foi realizado com esse estudante do primeiro ao quarto semestre. Então veja que pensar assistência estudantil não é só pensando no estudante que está ali necessitando, né, que é um estudante vulnerável economicamente, mas sobretudo nos cofres públicos e no próprio orçamento federal, né, pensando aí na universidade federal, mas no orçamento estadual, pensando na universidade estadual, né, podendo ser no estado ou do município, tratando especificamente sobre assistência estudantil no ensino básico. Então há uma série de relações que circundam essa política de assistência estudantil. Eu vou trazer aqui um exemplo que muitas vezes não está sendo observado como uma política de assistência estudantil, mas que na minha avaliação é uma política de assistência estudantil, é quando a gente trata das creches noturnas ou das creches voltadas a pessoas que precisam trabalhar, que precisam estudar, né? Essas creches noturnas, por exemplo, vão dar margem e possibilidade de pessoas, né, que possuem seus filhos conseguirem utilizar o turno do noturno para estudar, né, seja numa graduação, seja no ensino básico. Então, pensar assistência estudantil é pensar toda essa relação que envolve essa pessoa que é estudante e que está ali precisando permanecer na sua trajetória acadêmica, né, na sua trajetória educacional. Mas focando na política de assistência estudantil, nós temos a nível federal o PNAES, né, que é o Plano Nacional voltado à assistência estudantil. O PNAES é feito, né, é organizado por um decreto e no PNAES vai trazer todas as possibilidades de assistência. Então, assistência, garantia, né, para as pessoas hipervulneráveis, né, que tem ali
até um salário mínimo e meio, né, de renda per capita familiar, pessoas que precisam dessa assistência para a permanência da universidade. Então essa garantia, né, fruto desse decreto, vai se dar num todo voltado à assistência desse estudante. Então alimentação, transporte, moradia e outras questões que podem aparecer ao longo do processo da trajetória acadêmica. Cada universidade vai ter o seu sistema de assistência estudantil e o seu edital próprio voltado à política de assistência estudantil, né, a depender da universidade. Então, muitas universidades possuem ferramentas de assistência estudantil diversas, né, que também aí parte do fruto do princípio da autonomia universitária que está na Constituição Federal e vai garantir para essa universidade uma criação própria e complexa da sua plataforma de assistência estudantil voltada à trajetória acadêmica desses estudantes. Agora, tratando especificamente da UFBA, na UFBA nós temos um sistema complexo de assistência estudantil. É até Naumar Filho, né, que vai tratar sobre esse tema num livro escrito em 2005. A chamada PROAI, né, que é a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil e Ações Afirmativas da Universidade Federal da Bahia, que parte ali de um sistema institucional que se divide, né, entre coordenações. Cada coordenação vai ser focada em uma área. Eu não vou esmiuçar cada coordenação, mas que trata das políticas de diversidade, que trata das políticas para pessoas com deficiência, que vai tratar sobre as trajetórias acadêmicas dessas pessoas que entraram via cotas étnico-raciais, cotas sociais, cotas de gênero, cotas para a população indígena. Então, uma série de políticas que giram em torno desta garantia à assistência estudantil, ou seja, da permanência desse estudante na Universidade Federal da Bahia. Periodicamente são lançados editais. Nesses editais, né, vão ter diversos auxílios, né, como auxílio alimentação, auxílio moradia, auxílio creche, auxílio óculos, vários tipos de auxílio. Além desses editais que saem, há outros editais também, como o edital do programa Permanecer, né, que visa garantir a permanência desses estudantes a partir da pesquisa, da extensão, entre outras relações também. Assim como há esses editais, há a política de assistência estudantil que está relacionada à própria estrutura da universidade. Quando a gente pensa na garantia, né, do restaurante universitário, do RU, onde a universidade entra com um subsídio e o estudante paga uma parte do valor, assim como tem o transporte universitário gratuito. Então, assim, a depender da universidade, haverá um sistema voltado à garantia da assistência estudantil e da permanência desses estudantes. Eu queria trazer para vocês isso porque muitas pessoas me perguntaram naquele vídeo que eu fiz sobre a UFBA, sobre assistência estudantil, sobre como essas pessoas iriam permanecer na universidade. Muitas pessoas, inclusive do interior, né, que vieram para a Universidade Federal da Bahia e que estavam com muitas dúvidas em relação à moradia. A Universidade Federal da Bahia possui 2 residências, né, pelo que eu lembre, e além disso tem um auxílio moradia também. Então sim, é possível para as pessoas que advêm de outros lugares, que não moram em Salvador ou em Vitória da Conquista, né, que são onde tem os campos da UFBA, em Camaçari também tem um campus, terem a garantia dessa assistência à moradia ou à moradia na residência. Então é importante todo mundo estar atento aos editais, as pessoas que querem ingressar na UFBA, mas pessoas de outras universidades também estarem atentos aos editais que acontecem na universidade de vocês e sempre defender a assistência estudantil. Eu tenho uma percepção, inclusive é algo que eu tenho produzido para um futuro projeto de doutorado, que é pensar a assistência estudantil como um direito, né, e não apenas como uma política assistencial. Na minha avaliação, a assistência estudantil ela deve estar localizada dentro do orçamento público federal. Igualmente, a gente tem em relação ao orçamento taxativo para a educação, porque não adianta a gente investir na manutenção das escolas e das universidades se a gente ainda ter a universidade como um instrumento da meritocracia.
Não adianta a gente pensar que a meritocracia vai resolver os problemas da desigualdade social e econômica do nosso país, sendo que muitos estudantes passam, ingressam na universidade e não conseguem permanecer porque não tem assistência para isso, né? Não tem o cobertor para essa garantia. Então, algo que eu tenho produzido muito como projeto de pesquisa para um futuro doutorado, e é um tema que eu gosto muito, que é o tema da política de ação estudantil. Então, se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, mande para os amigos e comentem aqui, né, o que é que vocês acharam, sugestões de outros vídeos. Eu já tenho uma lista de sugestão, porque aquele vídeo rendeu, viu, gente? Rendeu comentário, até hoje rende. Então eu vou começar a postar o que as pessoas pediram, tá bom?